Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um texto que se encontra em Salmo, livro de Salmos, mais um salmo de Davi, a gente vai compartilhar hoje. Davi tem muitos salmos escritos, 73, e a gente está pegando alguns desses salmos, acaba pegando alguns conhecidos, alguns também, obviamente, do rei Davi. É importante pensar que esse salmo, por ser de Davi, filho de Jessé, que foi o principal rei de Israel, que viveu ali por volta de 1000 a.C., possivelmente o salmo também é datado por essa data também. E Davi escreve a respeito da prosperidade do ímpio no Salmo 37, a prosperidade do pecador. E Davi, nessa forma poética, nessa música, que é salmo é música, é hino, tanto de louvor a Deus, quanto também de reflexão, quanto também de meditação com relação à vida e à relação do homem com Deus, Davi faz um paralelismo que faz parte da cultura hebraica de fazer poesia, de falar sobre o justo e o ímpio, o bom e o mal, o servo e o pecador. Tudo isso é uma forma de paralelismo na forma de escrever, essa forma de se contrapor na escrita, isso é uma forma de poesia na cultura hebraica. Davi, no capítulo 37, que é um salmo muito conhecido, o salmo de número 37, o trecho que a gente vai ler, ele fala, se você ler depois o salmo tem 40 versículos, a gente não vai ler tudo, vai pegar só um trechinho, mas Davi falando muito sobre o ímpio, ele começa falando inicialmente sobre o verso 3, 4 e 5, em a gente estar próximo de Deus e entender que é essa vida com Deus que nos sustenta, que nos faz pessoas realizadas, felizes, satisfeitas, e depois ele vai falar sobre o ímpio, sobre a obra do ímpio, sobre as dificuldades, como ele também vai falar, por exemplo, que o justo ele é amparado por Deus e dificilmente ele vai mendigar o pão, aqui também no Salmo 37. Mas aí ele fala um trecho do verso 3 ao verso 5 do capítulo 37, que é muito legal, quando ele diz assim: confia no Senhor e faz o bem, assim habitará na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E Davi ele faz essa parte introdutória falando, olha, primeiro a gente precisa entender que Deus é o alicerce da nossa vida. E depois ele vai falando sobre fazer da sua vida a justiça divina, vai falar para descansar no Senhor, vai falar para deixar a ira, abandonar o furor, e vai começar a falar sobre o ímpio e a obra do ímpio. Justamente fazendo esse paralelismo na sua escrita, que era culturalmente utilizado nas escritas sapinciais do povo do Antigo Testamento, do povo judeu, como a gente viu também muitas reflexões em cima de Provérbios que usa também desse paralelismo. Interessante Davi falar sobre esse trecho aqui, inicial, porque Davi fala sobre relacionamento com Deus e prazer de estar próximo de Deus. E também mostra para a gente que confiando em Deus e andando com Deus e tendo prazer em Deus, Deus recompensa os seus filhos, dirige os seus filhos, derrama do seu favor, da sua misericórdia, da sua bondade sobre os seus filhos. E vamos pegar algumas palavras para a gente poder ter essa interpretação e tirar as maiores lições desse texto, nessa parte introdutória de Davi, falando sobre justamente andar com Deus. Davi no verso 3 começa dizendo sobre confia no Senhor. E é interessante que o princípio da confiança, obviamente, ele não vem da noite para o dia. Você não confia em ninguém da noite para o dia. Confiança tem 2 pontos específicos. O primeiro deles, conhecimento. E segundo, relacionamento. A confiança está respaldada sempre nesses 2 pontos, conhecimento e relacionamento. Pensa num relacionamento, por exemplo, de um homem para com uma mulher. Um homem procura uma mulher, se apaixona por ela, ficam felizes um com o outro, mas como saber se essa pessoa de fato é uma pessoa que vai agregar à sua vida a ponto de você se entregar matrimonialmente a ela e constituir família com ela e ela ser de fato dali em diante parceira para a sua vida inteira? É necessário você fazer o quê? Conhecer essa pessoa, ponto número 1. Saber quem ela é, saber como ela se porta, quais são os valores, qual é o direcionamento que ela tem à vida dela. Em segundo ponto, relacionar com ela. Como é esse relacionamento? Às vezes a pessoa você conhece a pessoa e aparentemente a pessoa não é uma pessoa fantástica, mas quando você começa a se relacionar, quando você de fato começa a se entregar num relacionamento sincero, respaldado
na verdade, na doação, não é? Estar junto, automaticamente aparece. No caso dos seres humanos, obviamente, vai sempre aparecendo os nossos pontos fracos, vai sempre aparecendo as nossas falhas, os nossos erros, vai sempre revelando de fato quem nós somos. Quanto mais maduro o nosso relacionamento, quanto mais intenso o nosso relacionamento com o outro, menos esse relacionamento vai ter máscaras, porque a gente não vai conseguir permanecer em falsidade o tempo todo convivendo com alguém. Por isso que a gente sempre brinca dizendo que se você quer conhecer alguém, pergunte à esposa ou pergunte ao marido quem é essa pessoa. Porque de fato, quando você vive intensamente com uma pessoa durante muito tempo, muitos anos, essa pessoa ela aprende quase que tudo sobre você. Tanto os pontos positivos quanto o ponto negativo. E confiança é justamente você se relacionar e você conhecer. E esse é um princípio que está na palavra de Deus o tempo inteiro na nossa relação com Deus. Deus se revelou a nós e a revelação de Deus se dá de várias maneiras. Deus se revelou aos seres humanos de forma especial por meio de Cristo Jesus, revelou por meio da inspiração do Espírito Santo, escrevendo os textos bíblicos, se revelou por meio da sua própria criação, colocou a sua eternidade em nós, como diz Salomão. Então, Deus se revelou a nós e mostrou de si mesmo para que nós tivéssemos o conhecimento a respeito dele, para que de fato a gente pudesse ter confiança. A confiança, ela está totalmente ligada ao princípio do conhecimento. Por isso que quanto mais conhecimento você tiver a respeito do Deus que você serve, mais fácil vai ser confiar e descansar sobre esse Deus, porque você vai entender e compreender muito melhor a ação de Deus para com você e também vai entender muito melhor o relacionamento que Deus tem para com você, que por parte dele é um relacionamento perfeito. Não é? Então é muito mais fácil confiar quando você está buscando, quando você está próximo, quando você está aprendendo, quando você está caminhando juntinho com Deus. Quanto mais você nutre isso, melhor é o seu relacionamento, porque ele vai se respaldando em afirmações, em declarações do próprio Deus a respeito de si mesmo e a respeito do cuidado que ele tem para conosco, e mais fácil vai sendo você confiar nele. Ok? Segunda palavra muito interessante, a palavra que eu gosto aqui é a palavra segurança. Algumas versões diz que confia no Senhor e faz o bem, também é um indicativo, né? Faça o que é correto diante de Deus. Né? Mostra essa confiança, lembra do relacionamento? Que confia no Senhor, que é conhecer e se relacionar, isso gera confiança, mas também faça o que é correto, para que esse relacionamento, para que essa confiança seja sempre nutrida. E você vai fazer o quê? Você vai viver em segurança, você vai se alimentar de segurança. É interessante que a segurança, segundo Deus, ela tem duas perspectivas, diferentes do homem. A segurança do homem é o quê? Por exemplo, seguro. Não é? O que é um seguro? Um seguro é bater o carro, eu estou protegido. Não é? Ou morri, eu vou deixar talvez a minha família protegida. Não é? Ou segurança no que tange a uma ação de inibir a violência. Não é? Não quero sofrer nenhum dano, nenhuma violência de qualquer tipo, então o que eu faço? Eu me protejo, eu promovo de alguma forma atitudes e projetos de segurança para a minha vida e para o meu bem-estar. Mas a segurança de Deus ela vai além disso, entende? Ponto número 1, a segurança com relação a Deus é sim proteção. O próprio Davi experimentou a segurança de Deus como sinônimo de proteção. Davi foi caçado pelo rei Saul durante muito tempo e depois foi caçado pelo seu próprio filho primogênito Absalão, que também queria matar o seu pai para assumir o trono. Então você vê Davi sabendo literalmente o que era segurança, sinônimo de proteção. Mas a segurança em Deus, ela é muito maior do que só você acreditar nessa segurança, ação de inibir violência e ação de inibir prejuízos contra a nossa vida. Ela tem uma frase que eu gosto muito, que é a frase que Deus promove a nós a segurança imutável. O que significa isso? É isso mesmo, é a segurança imutável, ou seja, a segurança que não muda, a segurança que não é abalada. Por quê? Porque independente de quem eu seja, quando eu estou em Deus, eu estou seguro. E também, independente de qualquer circunstância que eu passe ou que venha a acontecer na minha vida, eu continuarei seguro. Isso é muito interessante de você entender, entende? A segurança, quando, por exemplo, o próprio salmista diz que em paz eu me deito porque só o Senhor me faz repousar em segurança, essa segurança não é tirar de nós os prejuízos e os problemas e as dificuldades, entende?
porque isso vai acontecer comigo e com você sempre. Sempre teremos dificuldades e problemas. Mas a palavra de Deus diz que a segurança é, independente do que aconteça, Deus continuará sendo Deus fiel, protetor e bondoso para com a nossa vida. Ele vai continuar sendo um Deus que exerce misericórdia e graça sobre nós. E independente do que aconteça, continuaremos no mesmo propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida desde o dia que nós desenvolvemos aquele relacionamento e nos entregamos aos seus planos, aos seus propósitos, ao seu amor, à sua direção. Então nada tira da nossa vida esse relacionamento e nada tira da nossa vida as promessas, as bênçãos de Deus, a direção de Deus, que é o verso 5, entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. Verso 3, confia nele. E o que acontece? Ele fará, ele vai fazer, ele vai agir. Ele vai agir de duas formas. Primeiro, as promessas, como nós falamos. Deus gera segurança na vida dos seus filhos justamente porque Ele sempre promete para nós o melhor. É interessante, por exemplo, quando você estuda a palavra de Deus tem cerca de 16 mil promessas. Lógico que muitas dessas promessas são ao povo de Israel, muitas destas promessas são para o fim, para o Apocalipse. Muitas dessas promessas já se cumpriram, não é? Por exemplo, as promessas de Deus com seus personagens no Antigo Testamento. Por exemplo, cuidarei de você e farei de você pai de uma grande nação, a promessa que ele deu a Abraão, que já se cumpriu. A promessa de mandar, por exemplo, o Emanuel para morar conosco e ser o nosso Salvador, que já se cumpriu. Muitas promessas já se cumpriram, dessas 16 mil. Mas entenda que existem muitas outras que haverão de se cumprir na vida daqueles que andam com Deus, que somos nós, e também muitas que se cumpriram e continuarão a se cumprir porque elas têm o efeito títipo e antítipo, ou seja, o efeito de cumprir-se literalmente sobre o tempo e o espaço do qual nós compreendemos que ela deveria ter sido cumprida, mas ela também se aplica e também atinge tempos e espaços diferentes de acordo com a vontade de Deus. Então as promessas de Deus, elas são justamente a ação misericordiosa e maravilhosa de Deus de cuidado para conosco, para que a gente continue seguro e confiante nele. E se as promessas muitas vezes elas demoram a se cumprir, ou se as promessas de Deus demoram na perspectiva humana, lógico, mas muitas vezes elas se cumprem em determinados momentos da nossa vida, durante a nossa trajetória humana, Deus vai nos regando de bênçãos. O que são bênçãos? Bênçãos é o favor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Circunstâncias das quais Deus age de bondade e de misericórdia, como Jesus disse, assim como o Pai humano sabe dar coisas boas aos seus filhos, o Pai Celeste sabe dar o melhor para nós. Ele nos concede bênçãos das mais diversas e das mais variadas, justamente para ir regando a nossa vida de ânimo, de coragem, para a gente continuar perseverante e, como diz o salmista, entendendo que por mais que o ímpio fazendo tudo errado, ele cresça, ele tenha prosperidade, ele aparenta felicidade, ele aparenta contentamento, ele aparenta uma vida, não é, cheia de prazer e de luxo e de felicidade e de satisfação. Na verdade, essas pessoas elas não vivem em segurança, elas não estão em paz e elas principalmente elas não têm o relacionamento que nós temos com Deus. Por isso que o texto diz, olha, agrada-te de Deus, deleite-se em Deus, não é? Em algumas versões diz o termo deleite-se em Deus, ou seja, tenha prazer de estar com Deus, tenha prazer de fazer aquilo que agrada a Deus, porque você vai experimentar uma vida de segurança, de paz, uma vida segura que independente do que nós estamos passando, como por exemplo o mundo, nós estamos em paz, nós estamos seguros, nós estamos nas mãos daquele que é o Criador de todas as coisas. Independente de qualquer circunstância humana, ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Entende? Então você descansa em Deus. E é isso que o salmista deseja para a gente, que a gente confie em Deus. E essa confiança gere em nós paz. Paz para a nossa alma, para a nossa vida, para o nosso espírito. Para a gente não ficar ansioso, desesperado. Lógico que a ansiedade brota no nosso coração, principalmente no nosso mundo louco, principalmente com as situações que temos vivido como mundo nesse tempo de pandemia, mas a gente descansa quando a gente confia, quando a gente entende que com Deus o nosso relacionamento é o que é porque Ele é Deus e porque Ele promete se relacionar conosco por misericórdia e bondade. Então a gente se aproxima dele, mesmo pecadores, e o nosso relacionamento é perfeito e maravilhoso.
não por nós, mas por Ele. E a gente é seguro, a gente é salvo, a gente é redimido, a gente é perdoado, porque quando a gente se aproxima dele, a gente cria relacionamento. E o relacionamento está pautado justamente na proposta de Deus nos assegurar a vida por meio de Cristo Jesus. E Ele ainda nos concede favores como as suas promessas, que se tornam tão evidentes na nossa vida, e também os favores que Ele nos dá, mesmo que nós não mereçamos, em momentos dos quais nós nem imaginávamos, que são as suas bênçãos. Então é um Deus maravilhoso, do qual que Ele deseja somente que a gente se aproxime dEle, que a gente desenvolva relacionamento com Ele, para a gente continuar, obviamente, em paz, em segurança e confiante de que Ele é Deus e todas as coisas estão sob suas mãos, inclusive a nossa vida, inclusive a história da humanidade, inclusive a história da nossa família, tudo está nas mãos de Deus, desde que a gente entregue a Ele e descanse a nossa vida, será mais leve, será de mais paz, será mais segura, de menos aflição e de um respirar mais sossegado. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos ensina a confiar no Senhor, é aquele que nos ensina a descansar no Senhor, é aquele que nos ensina a segurança, não segundo o padrão humano, mas a segurança de entendermos, ó Deus, que nada pode tirar os teus propósitos da nossa vida, independente até mesmo dos nossos erros, porque nós podemos pedir perdão e muitas das promessas e muitos dos planos do Senhor continuarem, ó Deus, a agir e a se cumprir na nossa vida segundo a tua vontade. Nós te agradecemos porque o Senhor se relaciona conosco e se revela um Deus maravilhoso. E no relacionamento que temos com o Senhor, nós provamos a existência de um Deus amoroso e perdoador para conosco. Te agradecemos porque o Senhor faz, ó Deus, tantas coisas maravilhosas na nossa vida, das quais nós temos as bênçãos que nos acompanham e também a promessa de vida eterna, a promessa do Teu Espírito que se cumpre na nossa vida pela fé, a promessa, ó Deus, de direção, oriunda também do Teu Espírito, que é tão evidente em nós. Nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. E pedimos que a nossa comunhão contigo, nosso relacionamento contigo seja alicerçado todos os dias para que, em verdade, a gente viva em paz e descansados. Não no sentido de, ó Deus, não agir em prol da vida e dos valores do Senhor, mas descansados, não aflitos, não sobrecarregados, não angustiados. Nós clamamos, ó Deus, o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido, no nome de Jesus.